Senhor, purificai meu coração e os lábios para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. O Evangelho de hoje está em Marcos 8, de 27 a 35. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizes que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E você que diz que eu sou, Pedro? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Então Jesus proibiu severamente que ele falasse a alguém a respeito dele. Em seguida, Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos e pelos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E Jesus dizia isso abertamente. Então Pedro levou Jesus para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou os olhos para os discípulos e respondeu a Pedro, dizendo: Fique longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder sua vida, por causa de mim e da boa notícia, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor. É o dia 15/9/2024, domingo. Quem não foi à missa, providencie, viu? Se pode ir, está saudável, em casa sem fazer nada, com saúde. Tem uma capela aí perto da sua casa que vai ter a missa. O sacrifício de Cristo vai ser celebrado. Então, meus irmãos, não podemos fazer corpo mole, perder a Santa Missa. Se tiver alguém de fora na sua casa e visitando, convide. Leve também para a Santa Missa. Um cristão batizado, um católico batizado. Verdadeiro católico não perde a missa aos domingos, porque a missa é um sacrifício que a gente oferece a Deus. Quando tu participa da missa, você está oferecendo o sacrifício a Deus, porque a missa é a renovação incruenta do sacrifício de Cristo na cruz. Incruenta porque a primeira vez Jesus sentiu as dores quando ele foi crucificado. Agora, na missa, ele não sente as dores, mas ali é a repetição do sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que um católico batizado, jamais ele pode perder a Santa Missa, principalmente aos domingos, que é o dia do Senhor. Não sei que esteja doente, não possa ir, ou esteja cuidando de algum doente, ou não tem assim uma igreja perto da sua casa para a celebração. Mas se tiver a celebração da palavra pelos leigos, participe. É bom também. E muito bom. Então, meus irmãos, vamos ao Evangelho no dia de hoje, né? O Evangelho de hoje a gente percebe aí, né? Quando lê, né? Se tiver a Bíblia em casa, leia, que é muito bom, faça uma meditação da palavra de Deus. Jesus, você veja que ele está ali
conversando com os discípulos dele, né? O que dizem o povo aí que eu sou? O que é que falam de mim por aí? Aí o discípulo diz, uns falam que tu és João Batista, que ressuscitou dos mortos, outros falam que tu és Elias, outros falam que é Jeremias, já se vai. É um dos profetas aí que ressuscitou. Por que eles falavam isso? Porque Jesus, por onde ele passava, ele fazia prodígios, milagres maravilhosos que só Deus pode fazer, né? Então eles acreditavam que era alguém que tinha ressuscitado. Naquele tempo, muitas pessoas, os judeus, aquele povo ali, acreditava na ressurreição, né, dos mortos. Já acreditava. Mesmo antes de Jesus ressuscitar, porque o Velho Testamento já fala dessa verdade que iria acontecer um dia, né? E Jesus se manifestou. Jesus se manifestou ao povo de Israel lá naquela região, para o mundo inteiro também. E com seus prodígios e milagres. E as pessoas seguiam Jesus por causa dos milagres que ele fazia também e os prodígios, né? E Jesus ficou questionando, o que é que o povo fala, né? O Filho do Homem. Ele sabia de tudo, é porque ele queria conversar com os discípulos, testar, né? Aí Jesus falou que ia ser crucificado, ia ser morto na cruz, ia sofrer muito no final da missão dele aqui na terra, né? Aí Pedro vem e repreende Jesus. Que isso não aconteça com o Senhor, jamais, não sei o quê. Jesus foi duro com ele, viu? Sabe quem é Pedro, né? Pedro foi o nosso primeiro sacerdote, foi o primeiro papa da igreja. Foi o primeiro chefão da igreja primitiva, com pouquinha gente, né? Jesus escolheu Pedro, pescador de peixe. E ali Jesus chamou Pedro à parte e foi duro com ele. Tu é o Satanás. Jesus chamou Pedro de Satanás. Porque Pedro não estava aceitando que Jesus passasse pelo sofrimento, pela cruz. Estava tudo marcado para ser assim, né? O Velho Testamento já falava que o Messias ia vir, né? Ia sofrer, morrer na cruz, ia nascer de uma virgem chamada Maria. Profeta Isaías, Jeremias, todos eles falam, né? Desse Messias que ia vir. E veio. Ia sofrer bastante, iam matar ele na cruz e tal. E Pedro queria que Jesus não passasse por isso. E não é assim. Por isso que Jesus foi duro com ele. Sai de mim, afasta de mim, Satanás. Pedro parecia esse pessoal, fundador de igreja, né? Que tem hoje no mundo moderno. Fundador de igreja, esses fundadores de igreja aí que se sente deuses. Cada um fundou a sua, né? Tem mais de 300 mil placas de igreja hoje no mundo. Então, eles pareciam esses fundadores de igreja protestante aí que fica fazendo uma pregação vazia e venha para cá, deixe de sofrer, está sofrendo porque isso aí é o diabo, não sei o quê. Não, meus irmãos. Jesus foi bem claro. Ele disse que quem quiser se salvar, passe pela cruz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Jesus, ele passou pela cruz e ele disse que nós, nenhum de nós se salvará sem primeiro passar pela cruz. Se quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e me siga. Quem quiser. Ele não forçou ninguém não. Deixou bem claro. Quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e me siga. Porque é através da cruz que a gente vai se salvar. Você veja a história dos santos. Eu aconselho muito, meus irmãos, que é escrito nesse canal abençoado, Servidores do Reino. Siga os santos. Procure a história dos santos. Hoje na internet é fácil você achar. A Santa Sônia, por exemplo. Santa Sônia tinha 3 filhas.
elas morreram, ela viu as filhas morrer por causa da palavra de Deus. Não negaram a Jesus. Santa Sônia e as filhas dela. Morreu por causa da palavra de Deus. Foram martirizadas. Porque era tempos difíceis que queriam tapar a boca dos cristãos para não falar de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos nos ensaios, viu, para esses tempos. Que está vindo. Vão querer nos calar a nossa boca. Vão fazer de tudo para calar a nossa boca. Nós estamos nos ensaios desse tempo. Tempo difícil. Tempo muito difícil. Então, a gente precisa se nutrir na oração, na Eucaristia, na Palavra de Deus. Reze bastante. A oração, ela é o alimento da alma, assim como o alimento deixa a gente forte no corpo. A oração, assim como deixa a gente forte no corpo e previne das doenças, o alimento nos nutre o nosso corpo, previne das doenças. Assim também, a oração nutre a nossa alma e previne nós do pecado, das heresias e das coisas erradas desse mundo. Nos coloca na direção certa, no caminho certo. Seguir Jesus através do sofrimento, através das perseguições. Não interessa se vão nos perseguir ou não. Seguimos eles, nós estejamos fortes e vamos seguir Jesus com esperança e fé de um dia, depois de todo sofrimento e toda tribulação, a gente viver uma vida feliz no mundo novo, na terra prometida, onde Jesus vai habitar com todos os cristãos batizados que viveram a fé e não desistiram da caminhada aqui nessa terra. Então, seguimos a Jesus nessa esperança, não querendo vida boa aqui nessa terra, querendo viver aqui nessa terra como fosse um paraíso. Não é aqui não, aqui é sofrimento, tribulação, incompreensão, e aqui é tudo difícil, doença, problema de saúde, tudo. Então, a esperança é que no final de tudo isso, nós vamos viver o reino de Deus, todos unidos na mesma doutrina, na mesma fé, viver em paz com Jesus como nosso governo nesse mundo novo. Um corpo ressuscitado, sem mais as limitações deste mundo. Essa é a promessa de Deus para nós. Acredita quem quiser, que não é obrigado você a acreditar, mas essa é a promessa de Deus para nós. A nossa vida aqui na Terra é uma passagem, cheia de problema, de doença, de sofrimento. Mas se você, eu, todos nós, membros desse canal abençoado, se nós for forte na fé, nas tribulações, não desistir, não blasfemar contra o nome de Deus, por causa do sofrimento que virão por aí. Se nós formos fortes a ponto de chegar até o final, na fortaleza, nós vamos também ser herdeiro do reino de Deus. Nosso nome está escrito lá para ganhar a nossa herança espiritual. Tenha certeza disso. Então faça todo o esforço do mundo para passar pelo caminho estreito, disse Jesus. Perguntaram para ele: Senhor, é fácil herdar o reino de Deus? Ele: não, o caminho é estreito e poucos são os que entram. Faça todo o esforço do mundo para você passar pelo caminho estreito, porque largo é o caminho da perdição. Todo mundo sabe onde é que está o caminho da perdição, né? Hoje você acha aí pelo seu celular. Se você quiser se perder, você perde com ele na sua mão, assim, olhando para ele. É fácil demais hoje. Também é fácil você se salvar. Fácil não, é difícil, mas está aí também, o caminho da salvação. Só procurar o lado bom, que está aí. Né?
Deus colocou nós à prova nesse final de tempo, nesses últimos dias, nesse intervalo final. Nós estamos vivendo um tempo de provação aqui na Terra. Tenha cuidado, vamos ter cuidado. Por isso que o canal Servidores do Reino, ele existe para orientar os irmãos que se inscreveram nele, estão se inscrevendo. Ele está crescendo, graças a Deus, porque ele fala a verdade. Esse canal foi criado para falar a verdade, através da minha pessoa e de qualquer outra pessoa que quiser vir aqui postar um vídeo. Tem que falar a verdade, porque Deus é a verdade. Deus não é mentira, é verdade. Então, todo cristão que fala a verdade, ele vai ser bem sucedido no lado espiritual da vida. Que Deus seja louvado e abençoe a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.